Bom, deixei pro final aqui agora, porque é bem polêmico aqui, né? Vamos lá. Esse livro aqui é do Nathaniel Rinaldi também. E é distribuído pelo CACP. Ellen G. White, a profetisa adventista que falhou. E falhou muito. Ela falhou no quê, pastor? O que você pode falar? Porque assim, muita gente fala assim pra gente, né? Por que que a igreja adventista é uma seita? Porque parece uma igreja evangélica, protestante, né? Por que que a igreja adventista é uma seita? E aí esse livro vai falar sobre isso também? Bom, essa é a câmera que eu tenho que olhar, né? Essa aqui. Rodrigo Silva, não faça como Leandro Quadros, não fuja do debate. Eu estou à disposição para debater com você. Você disse lá no programa do pastor César Cavalcante que você estava à disposição. Eu já disse para o César, talvez ele não transmitiu para você, que eu estou à disposição. Porque o Leandro Quadros, vou aproveitar a grande audiência do seu programa para contar isso. Em 2018, o CACP estava fazendo 20 anos. E qual seria a festa de aniversário que nós íamos fazer para os internautas? Um debate com o Leandro Quadros. Eu lembro disso, ia ser numa igreja, né? Então ia vir o Leandro Quadros e o Sérgio Monteiro, e eu e o Paulo Cristiano. Eu ia debater com o Sérgio Monteiro, com o Leandro Quadros no domingo, e o Paulo no sábado, na Igreja Adventista, com o Sérgio Sérgio Monteiro. Era mais ou menos assim. O formato ele definiu e eu defini o tema, que era se a Igreja Adventista era uma seita. E aí ele pediu um jornalista independente. Eu contratei um jornalista independente. Faltando 20 dias para o evento, o senhor Leandro Quadros, eu tenho o áudio, eu até fiz um vídeo lá no canal, ligou dizendo que havia um conflito de agenda e que ele não poderia ir para o debate. Tudo programado, igreja, no caso da Batista, liberada, porque a Igreja Adventista era ele que tinha que liberar. Iam ser 2 debates, um na Batista e um na Adventista. No sábado na Adventista e no domingo na Batista. Cada um convidava quem quisesse. Pô, era uma festa fantástica para nós. E, claro, como eu sou apenas um analfabeto funcional e um papagaio, ia ser para ele uma beleza. Não é verdade? Isso são frases que ele fala, né? Que ele fala de mim. Entendi. Que ele fala de mim. Agora, eu não tenho nada de papagaio. O que eu faço é fazer uma pesquisa séria, bibliográfica e documental. Eu sou papagaio porque eu repito o que o Rinaldi falou. É por isso que ele fala que eu sou papagaio. Mas nós vamos na fonte primária. Então, gente, cancelou o evento. Tá? Porque assim, o que você que está em casa me assistindo, eu até tenho um áudio de um adventista tirado de um grupo, que eu vou mudar o som da voz e eu vou mostrar num futuro vídeo que eu vou fazer. O adventista falando que o que o Rodrigo Silva fala não é verdade. Quando você pega os escritos da Ellen White, compara com o que o Rodrigo Silva fala, você descobre que não é verdade. Mas o espectador, de maneira geral, que não tem noção do que está sendo falado, engole. Porque não sabe qual é o assunto. Eu, por exemplo, eu assisto muito outros grupos de adventistas, que a Igreja Adventista ela é bem dividida entre si. Não é um bloco fechado, não. E Rodrigo Silva, a liderança da igreja, ele usa esse pessoal da mídia como um visgo. É visgo que fala da jaca? É isso, gente? Deve ser, deve ser. Sabe aquela... Quando você quer pegar mosquito, você abre a jaca no meio, tira os caroços da jaca, e aquela cola que a jaca tem, o mosquito cola, e no final da tarde você tem ali um velório de mosquitos. Essa jaca aberta no meio é o Rodrigo Silva. Ele está puxando os mosquitinhos. Aí depois vem a liderança da igreja e bumba, fecha a casca da jaca e te joga no lixo. Mas por que você está falando isso? Para não ficar com um ataque pessoal dele, né? Que você está falando dele e tal. Por que você está falando isso? O que é que ele fala que não condiz, tal? Por exemplo, que você pode citar? Quando o Rodrigo Silva fala, que eu até tenho um vídeo dele agora que o pessoal pediu para eu comentar, que a Igreja Adventista não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ele está mentindo. E aqui, a minha colocação é pessoal mesmo, porque eu estou chamando ele, com evidências documentais,
de faltar com a verdade, porque é mentira. A Ellen White diz assim: santificar o sábado importa em salvação eterna. No prefácio do Primeiros Escritos, a Ellen White diz assim: o pastor Bates advogou a obrigatoriedade da guarda do sábado para a salvação. Então, quando ele fala para o espectador que a Igreja Adventista não ensina isso, então, mas não é fato. E seria, então, vamos dar um exemplo aqui, eu não sei do que você está falando aí, né? Vamos supor que hoje eles têm esses escritos de Ellen White, como você falou, tal, santificar o sábado importa salvação eterna, mas eles pregam que não. Guarda o sábado apenas como um mandamento, mas não para a salvação. Mas hoje eles não é pregam isso que é isso. ensinado lá dentro. Lá dentro é outra coisa. É outra coisa. Eu não sei porque eu não tô lá dentro. Você quer ver a mandinga do cara? Você que está me assistindo, por favor, o que me deixa irritado com essas pessoas? E aí não é com as pessoas. Não né? é com as pessoas mesmo, com esses caras mesmo. Porque não é o problema dele crer no diabo. Se ele quer crer no diabo, é direito dele. Tem o Toninho do Capeta lá no estado do Espírito Santo. Eu já não sei se alguém já assistiu aqui o Toninho do Capeta. Ele diz que crê no capeta. É direito dele crer no capeta. Mas seja sincero com as pessoas. Tardes, a coisa que mais me irrita é mentir. Você não precisa mentir. Se a Igreja Adventista acredita nisso, ou como a Igreja Católica, você pega o credo, está no credo católico. Cremos na salvação pela graça e obras. Sim. Você já leu o credo católico? Não, mas é isso mesmo. Está escrito. Eles creem que a salvação é fé mais obras. Isso, né? Beleza. Está assumindo o fato. Agora o Adventista, ele quer reescrever o passado para o espectador de fora assistir, e quando o cara cai lá dentro é outra coisa. É aquilo do Islã. Se você pegasse o Sheikh Jihad estivesse nessa mesa, ele ia falar: não, porque nós temos 1,4 bilhão de muçulmanos no mundo. Se todos fossem terroristas, o mundo já teria acabado, porque somos pacifistas. Ah, tá de brincadeira comigo. Esses caras mentem. Por exemplo, o pastor César Cavalcante disse para o Ezequiel Gomes: Ezequiel, lá na Igreja Adventista, vocês falam, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 1,12 e vamos abrir a palavra de Deus em 1 Escritos, página 30. O Ezequiel Gomes respondeu: é assim mesmo, porque lá é a palavra de Deus. A Ellen White é a palavra de Deus. Ele respondeu isso. Isso, tá gravado isso. Aí quando César Cavalcante jogou a mesma cartada com o Rodrigo Silva, bom, eu nunca vi isso acontecer. Porra, isso é mentira! Tá gravado, tem vídeos gravados de acontecendo isso dentro da igreja dele. O que ele podia ter falado é falar: olha, pastor César, isso acontece, eu não concordo. Aí ele estaria sendo sincero. Porque assim como tem protestantes também, que a gente não concorda em muitas coisas, né? Então tem desde um cessacionista, um continuista, né? Então nós temos, normal, né? Não, aí seria verdadeiro. Então se o Rodrigo Silva chega e fala: olha, realmente, dentro da Igreja Adventista há um problema. Há um grupo que crê que o sábado realmente salva, outro grupo como eu que não acredita nisso. Aí, ó, eu apoio ele. Eu fico do lado dele. Porque eu não quero que a Igreja Adventista acabe. Eu quero que os adventistas se convertam. Eu quero que a Igreja Adventista melhore. Eu não quero que a Igreja Universal acabe. Eu quero que a Igreja Universal vire uma igreja evangélica. Seja uma pessoa, uma igreja, uma instituição que tema a Deus. Eu não sou niilista, eu não quero implodir todo mundo. Eu quero que as pessoas aceitem a Bíblia como regra de fé, como verdade, ou se quiser crer contraditoriamente assim, mas assuma, faça como a Igreja Católica. Assuma. Isso acontece também com o calvinismo, viu? Para o público em geral fala-se uma coisa. Aí quando você vai ler as Institutas é outra coisa. Então esse princípio sectário, ele me deixa assim, Tarles, um pouco nervoso, chateado. Então assim, aqui neste livro, por exemplo, nós vamos encontrar a prima do Joseph Smith, né? Você sabe quem que é a prima do Joseph Smith? Ellen G. White. Ellen Gold White. Ela é a prima do Joseph Smith. Nós vamos encontrar a prima do Joseph Smith fazendo ou prevendo várias profecias, como o fechamento da porta da graça, sabendo e descobrindo a hora e a vinda, da volta e a vinda de Jesus. Vamos só pincelar para o pessoal entender. Então,
Ellen White, ela sabia o dia e a hora da volta de Ela Jesus? disse que sabia. Aí depois ela esqueceu. Quando ela sai da visão, perguntam para ela, a senhora sabe o dia, a senhora ouviu o dia e a hora da volta de Cristo? Ela diz, ouvi. Inclusive ela se coloca como uma dos 144 mil. Aí ela fala, eu ouvi. Aí perguntam para ela, e quando vai ser? Ah, quando eu sair da visão eu esqueci. A Bíblia diz que só Deus sabe. Sim. Lá em Mateus 24:36, Jesus fala que só o Pai sabe, porque ali ele não sabia. Sim. Hebreus 2:7 fala que ele se tornou um pouco menor que os anjos. Então, enquanto ele estava resignado pela humanidade, ele não sabia. Quando ele ressuscita, lá em Atos 1, de 6 a 7, fazem a mesma pergunta. Aí ele fala, não vos compete saber as datas que o Pai reservou para a sua própria glória. Sim. Então ele não fala que não sabia, porque ali ele já sabia. Mas a Ellen White também sabia. E a Bíblia qual foi é muito clara. Anterior que você falou? Você falou da Porta da Graça, né? É. Que fechou a Porta da Graça. Porque assim, os adventistas, eles entenderam que Jesus mudou de lugar em 1844. Então, 22 de outubro, dia que ele não veio, inventaram a doutrina do juízo investigativo. Só que no início, a ideia é que a doutrina do juízo investigativo ia durar, o juízo investigativo, só 7 anos. Então se começou a fazer a investigação em 1844 para ver quem vai ser salvo. Em 1844, você soma mais 7, vai dar 1851. 1851. Então Jesus teria que voltar. Tá certo? E ali a porta da graça estaria fechada. Só se salvariam os adventistas do sétimo dia. Isso está muito claro nas profecias de Ellen White. O que foi uma falsa profecia. Então aqui tem várias falsas profecias, todas bem catalogadas. E eu tenho mais 55 PDFs de heresias de Ellen White. Quem quiser, só pedir que eu mando. Tá no site também, né? Mas mostrando o livro só, pro pessoal. só para lembrar mais uma coisa, eu não tenho nada pessoal contra o Rodrigo Silva. Nada, o pastor Tarles, que eu saiba da vida dele. E nem com o sábado também, né? Nem com o sábado. Não, eu não porque tem gente que pode falar assim, não, o seu problema não é Ellen White, é o sábado. Não é esse o problema. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, eu entendo que o judeu, ele deve guardar o sábado. Porque faz parte da história dele, Deuteronômio 5,15. Porque foste escravo na terra do Egito, deve guardar o sábado. Porque o Senhor teu Deus te tirou de lá. Então o sábado, ele tem uma historicidade ao lado do judeu. Você vê, nós começamos o programa falando da guerra do Hamas contra Israel. Que dia que o Hamas atacou Israel? No sábado. Exato, eles planejaram exatamente. Planejaram, então você vê que, porque Israel tem um histórico com o sábado, para eles é importante. Não é para nós, não tem nada a ver com a igreja. Voltando para Ellen White, então, gente, eu não tenho nada contra o Rodrigo Silva pessoalmente, ou contra o Leandro Quadros, ou contra quem quer que seja. Só que eles têm que parar de mentir. Não podem continuar essa mentiraiada toda. E se vai discutir comigo, eu vou pegar e vou mostrar. Ó, tá escrito aqui. Você está mentindo, meu amigo. Tá escrito aqui. E eu não tenho problema de enquadrar o indivíduo se ele está mentindo. Aí, Tarles, esse é meu jeito. Sabe, um amigo meu lá de Rio Preto fala que eu sou o ratinho da apologética. Eu acho que é uma maldade com o ratinho. Já foi Gargamel, agora o ratinho da apologética. Então, assim, o que eu tenho que pôr na mesa, cara, eu ponho na mesa. Uhum. Eu não tenho esse negócio pessoal, Esse dia eu estava num seminário apologético lá em Varginha, Minas Gerais, uma pessoa me perguntou por quê, a pessoa sincera, por que a igreja adventista é uma seita? Porque parece muito bem uma igreja protestante, né? O detalhe, pessoal, é que existe outra fonte de inspiração na igreja adventista do sétimo dia, que é Ellen Gold White. Ela escreveu mais de 80 livros. Você não é nem batizado, 25 mil palavras. Não, você até não é nem batizado. Não, se você negar... Não, mesmo negando, eles batizam, mas eles dizem que é incoerente. Pastor Tarles, eles me mostra essa pessoa. Não, eles têm que... Eu tô falando assim por conhecer também algumas pessoas, né? Então você me mostra essa pessoa. Mas eu quero entrevistá-la. Não, está escrito na ficha de batismo. Exato, Se crê no espírito de profecia. Quando eu fiz um vídeo onde eu mostro um batismo da igreja adventista, e o rapazinho tá lá, o obreiro, eu vi isso. Crê nisso, crê naquilo. Você crê em Ellen White, crê no juiz investigativo? Na hora do batismo. Eu fiz 2 vídeos sobre isso. Um na beira do rio e um na piscina dentro da igreja. Os 2 vídeos, o pastor falava a mesma coisa. Então,
Por que eu rebatizo o Adventista do Sétimo Dia? Porque eu entendo, até faltou um livro aí, do ACCB, porque eu entendo que o indivíduo da Igreja Adventista tem que negar Ellen White, porque senão não tem salvação para ele. Faltou da CCB, né? Então só voltando aqui, né, do batismo, já ouvi também dizerem que batiza se não crer em Ellen White, mas que é incoerente, já que a pessoa quer se tornar um adventista, que tem que acreditar no espírito de profecia. Outra coisa, não é que eu escutei um vídeo esses dias assim, então se crer em profecia é ser uma seita, então todas as igrejas protestantes são uma seita porque também creem na profecia. Não é bem assim. Profecia é uma coisa. Ellen Gold White, para a igreja adventista, é o espírito de profecia. Único. É o único que está lá em Apocalipse 14, 12. É ela que está lá. O Apocalipse está citando ela. Né? Tá citando Ellen Gold White. Então, é ela que pegou o anjo, foi para outros planetas. Saturno. Eu provei que ela foi em Saturno. Que tinha um mundo de 7 luas, né? Um aluno, ai meu Deus do céu, o Gleison Pércio, estou citando ele aqui também, que é um ex-adventista que mora nos Estados Unidos, mandou o livro original, Mensagem ao Pequeno Rebanho, que tem 3 autores, Tiago White, Ellen White e Joseph Bates. Neste livro é dito, assinado por Ellen G. White, que ela esteve em Saturno e encontrou lá o bom e velho Enoque. E encontrou uma civilização em Saturno. Tanto é verdade que no livro Vidas e Ensinos de Ellen White, até hoje está de um lado Saturno e do outro Júpiter. Porque a Ellen White já conhecia, não precisava mandar a sonda Voyager. A Ellen White já conhecia, só perguntar para ela. Ela já tinha viajado pelo nosso sistema solar. Agora, os adventistas hoje negarem isso... Não, e não só isso, né? Na doutrina adventista, Satanás ainda vai carregar nossos pecados, né? Isso é terrível. O que para mim talvez seja uma das piores juízo investigativo, heresias, né? Que depois, no final de tudo, ele é o bode Azazel, ele que vai levar ainda os nossos pecados, né? E eu estava lendo esses dias, inclusive, novamente, o Fator Melquisedeque. Livraço. E aí ele estava mostrando uma parte que o bode Azazel não poderia ser jamais Satanás, porque tem que ser um bode perfeito, né? Então coisas assim tão simples, né? Mas aí que tá, por que elas não podem ser deixadas para trás? Porque foram ditas por Ellen G. White. Veja, nós vamos falar do calvinismo já, mas o calvinista pode deixar Calvino para trás. O luterano pode dizer, não, Lutero errou, vamos superar Lutero. O protestante pode deixar certas coisas e superar aquilo. O adventista não. Ele está amarrado. Eu diria que Ellen White é uma coleira presa no pescoço do adventista. Da promessa é uma ramificação? É uma ramificação brasileira que nega Ellen G. White. É até uma organização sectária, mas ela não te... Por exemplo, você pode ir para a Igreja Adventista da Promessa sem ter que se rebatizar. Entendi. Você não precisa se rebatizar. Porque eles respeitam as demais igrejas, tem várias heresias no seu bojo doutrinário, mas eles não têm Ellen White como profetisa, eles respeitam as demais igrejas. Eu acho que a Igreja Adventista da Promessa é uma evolução muito boa da própria Igreja Adventista. Muito legal.